Paz do Senhor, queridos. Você pode se assentar. Que bom estarmos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Esse amém fraco, querido. Você crê que você vai receber poder essa noite? Quartas de poder. Amém. Nessa noite o Senhor tem algo preparado para nós. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e adorar o Senhor nessa noite com a sua oração. Coloque diante do Senhor aquilo que você veio buscar nessa noite. De mim eu não tenho nada, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele há de falar aos nossos corações nessa noite, amém? Vai adorando aí o Senhor, não espera eu te impulsionar. Nós vamos já para a palavra, mas primeiro eu quero adorar o Senhor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vai falando com Ele essa noite. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Peça a Ele. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me. Declaro mais uma vez. Toca-me, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Sinta o Senhor perto de você essa noite, querida. O Espírito Santo, Ele vai falar conosco essa noite. Coloque diante dEle aquilo que você veio buscar, veio pedir. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Senhor, nós queremos pedir que nessa noite, Senhor, o Senhor tenha liberdade aqui nesse lugar, Pai. Que a tua palavra venha falar aos corações, Pai.
Que nessa noite nós venhamos ser impactados, venha sairmos daqui, Senhor, com o nosso coração, Senhor, regozijando, Pai, porque o Senhor é o Deus que continua fazendo, o Senhor é o Deus que continua operando, e nós cremos que nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor já está tocando nas vidas, que o Senhor já está movendo situações, que o Senhor já está abrindo portas, que o Senhor já está curando, que o Senhor já está tocando. Espírito Santo de Deus, não nos deixe sair da mesma forma que entramos aqui essa noite, Pai, mas Senhor, que venhamos sair daqui, Senhor, tocados pelo Teu Espírito, tocados pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite, Pai, e fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, amém e amém, aleluia. Vamos à palavra do Senhor, queridos, prometo ser rápido. João capítulo 2. João capítulo 2. Versículo do 1 ao 12. Capítulo muito conhecido, mas creio que o Senhor falará aos nossos corações essa noite. Diz assim: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes, ou serviçais em algumas versões: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serviçais que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Essa foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de ser bem rápido e compartilhar algumas coisas com os irmãos nessa noite. Amém? Amém? Vamos lá. Deus, Ele colocou algo, ou deu algo ao homem, a nós. Diria eu que isso é um presente que Deus deu ao homem, que é o desejo ou a vontade de planejar. Todos nós planejamos, ou muitas das vezes, junto com esses planejamentos, estão embasados de sonhos, vontades, desejos. E Deus, Ele nos deu isso. Ou muitas das vezes nós vemos que tem pessoas que já não sonham mais, essas pessoas não planejam, não, porque a sua alma, a sua vida, situações do seu cotidiano ou da vida já não fazem desejar mais isso.
Mas diria eu que uma alma saudável, uma vida saudável, ela sonha, ela deseja e planeja. E Deus, Ele colocou isso em nós, em mim, em você. O desejo de quê? De planejar, de ver que amanhã pode ser melhor, ou vai acontecer, ou pode acontecer, aquilo que eu estou planejando. E Deus deu ao homem esse presente. Junto com o planejamento, com o desejo, com os sonhos, vem a questão da expectativa. Por quê? Ninguém aqui, creio eu, planeja, projeta, prospecta algo para dar errado. Todos nós planejamos para que dê certo. Então, muitas das vezes nós planejamos para, no final de tudo, quando nós estivermos desfrutando, você falar: puxa vida, Deus é bom demais. Aquilo que eu planejei, aquilo que eu escrevi, Deus concretizou. Mas muitas das vezes nós sabemos que não é assim. Porque quando nós planejamos, era para ser, de fato, como nós queremos. Ou seja, poderia eu dizer que quando nós casamos, nós planejamos viver o resto da vida com aquela pessoa. Quando nós congregamos ou vamos a uma igreja, nós aceitamos Jesus naquele lugar, você espera o quê? Que até os últimos dias da sua vida você sirva ao Senhor ali naquele lugar. E assim são inúmeras situações nas nossas vidas. São nas áreas profissionais, são na área financeira. Planejamos, pensamos, sonhamos, mas e quando não sai quando nós queremos? Ou quando não projetamos, ou quando não sai como no esperado? Então, algumas vezes os nossos planos, eles são derrubados, eles são desalinhados, eles são desmantelados, que, como diria o nordestino, vai ter um desmantelo, vai ter um desarrumar nesses sonhos. E daí, como nós lidamos quando como o nosso planejar se desfaz? Quando aquilo que nós queremos não acontece, quando aquilo que eu almejo não dá certo. E nós estamos diante dessa palavra, João capítulo 2, em algo mais ou menos parecido. Nós estamos diante de um casamento, um casal um homem e uma mulher que planejou, que desejou casar-se. E com eles veio as expectativas. E nós sabemos que esse homem e essa mulher, como eu falei, quando eu me lembro quando eu fui casar, eu e a Gisele, nós sentamos, fizemos listas de convidados, o que ia gastar, como que ia pagar, etc e tal. E nós vemos aqui que esse casal fez a mesma coisa. Ele listou quantas pessoas viriam ao casamento, quantos convidados tinham, o que ia servir, o que ia beber, o que o povo ia beber. E nós sabemos que naquela época os casamentos eles duravam 7 dias de festa. Era uma festa daquelas. Nós sabemos também que, assim como eu falei, para 7 dias de festas você vai ter que ter um público para 7 dias. Então aquele casal, eles prospectaram quanto de vinho ia gastar, quanto de comida ia também dar ao povo, quantos convidados viriam. Fizeram uma lista de convidados. Nós vamos ver que algo inesperado vai acontecer. A palavra de Deus vai dizer que no meio da festa,
o vinho acabou. No meio dessa festa, acabou o vinho. E aí, como que faz? A palavra não fala se foi devido a muitos convidados, se o povo comia ou bebia demais. Mas o fato é que, ou se eles compraram pouco vinho, a palavra não vai dizer. O que vai dizer é que no meio dessa festa, desse casamento, o vinho acabou. Logo nós entendemos que para aquela época o contexto vai nos dizer que não tinha outra bebida, ou não era comum servir chá nas festas, ou era vinho, ou era água. Então logo nós vamos ver se o vinho acabou naquela festa, só ia ter água. E aquele casal que planejou, prospectou, projetou, ia passar vergonha, porque o vinho acabou. E daí eles iam ter que servir água. Mas o que acontece aqui nesse contexto é que naquela época também, se alguém desse uma festa, e no caso como aconteceu, acabasse o vinho, ou acabasse a comida, enfim. Fala-se a história que de fato aquele casal, ou quem estava convidando, ia soar mal para aquele casal, ou para quem estava convidando. Porque estava junto com ele a falta de hospitalidade, ou a falta de cuidado, ou a vergonha, assim como eu falei. Mas nós vamos ver que algo vai acontecer, porque acabou o vinho de fato. Eles iam passar vergonha. Mas Jesus, ele vai entrar em ação, querido. Jesus vai entrar em ação. E ele vai começar a operar naquela festa. E aquilo que era para ser vergonha se torna algo maravilhoso, porque aquele casal sabe, ou através de alguém, sabe que Jesus, ele vai fazer alguma coisa. E nessa noite eu quero te dizer que se você chegou aqui para colocar ou deixar diante do altar do Senhor uma situação sua, algo que você precisa ou necessita, você não está vendo sinais, não está vendo nenhum movimento de Jesus, mas creia que Ele vai fazer alguma coisa. Creia que Ele pode fazer alguma coisa. Porque o nosso Jesus, Ele não nos deixa envergonhados jamais, nunca. Ele não vai deixar o seu filho envergonhado. Nesse contexto aqui, nós vemos que para aquele casal ia ser uma vergonha de fato. Mas Jesus, Ele vai entrar em ação. E nós vamos ver que muitas das vezes, algumas coisas acontecem semelhantes à nossa vida, como aconteceu naquele casal. Muitas das vezes nós calculamos o vinho errado. Muitas das vezes nós não calculamos quanto a festa custará. Muitas das vezes nós se empolgamos só com a festa. Não, agora é festa. E não pensamos o quanto de vinho eu ou você vai gastar. E o vinho que eu falo aqui é que o vinho, ele simboliza alegria na Bíblia. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu te seguirei até o fim. E daí, com isso, vem as lutas. E muitas das vezes nós subestimamos o quanto isso custará para nós. Muitas das vezes nós falamos: essa porta de emprego foi Deus que abriu. Então você começa no primeiro dia empolgado, vem um mês, 2 meses, começa a vir os problemas, os não resultados alcançados, as fofocas, um ambiente de trabalho sob pressão, e você já começa a falar: acho que não foi Deus que abriu essa porta não, hein?
Muitas das vezes vem situações em nossa vida que nós só calculamos o quanto custará a festa, mas não calculamos quanto de vinho nós vamos ter que usar, ou vamos ter que gastar. Aqui nessa festa, estabelece a lei do consumo. Lei do consumo como, Alisson? É o que eu falei. Muitas das vezes nós subestimamos quanto tempo vai custar, ou quanto de vinho nós vamos gastar, para situações que acontecem na nossa vida. Tudo é só festa, não, tudo não é só festa não. Uma hora o vinho vai acabar, e com o vinho acabando, vem os desafios, vem as necessidades, vem os problemas. Então nós não podemos subestimar quanto custará a festa. Quanto de vinho nós vamos usar? Jesus, ele está nesse casamento. E 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês, que muitas das vezes acontece comigo e com você, assim como aconteceu naquele casamento, e que nós devemos prestar atenção. Amém? Primeiro, com Jesus no nosso lado, também teremos problemas. Diga amém. Pode falar amém, querido. Forte. Com Jesus do nosso lado, nós teremos problemas. Sabe por quê? Veja só. A presença de Jesus não implica que nós vamos ter ausência de problemas. Não. A presença de Jesus, ela não nos faz ficar isentos de situações difíceis. Jesus foi convidado para o casamento? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Jesus estava no casamento. O vinho também acaba nas festas que Jesus está. Sabia? Os vinhos também acabam nas festas que Jesus está. Porque com Jesus do nosso lado também teremos problemas. E muitas das vezes quando o vinho acaba nas festas em que Jesus está, isso se assemelha muito a nós. Por quê? Porque nós falamos que, ou pensamos que com Jesus do nosso lado tudo fica bem. Sim, de fato fica bem. E vai bem. E muito bem. Mas isso não quer dizer que nós estamos ausentes de problemas, de situações difíceis, de situações que não podemos resolver. Não. Com Jesus no nosso lado também teremos problemas. E muitas das vezes, com esses problemas, vem a nossa crise de fé. Ah, Jesus, mas e minha saúde? Por que o Senhor não curou? Por que o dinheiro acabou? Por que aquela porta de trabalho não se abriu? Por que o meu filho não se converte? Por que essa situação não muda? Sabe de uma coisa, querido? É que o fim do vinho, ele não pode ser o fim da nossa fé. O fim do vinho não pode ser o fim da nossa fé. Porque quando tem vinho, tá legal. Mas se o vinho acabar, não podemos crer que o fim do vinho, ele não pode decretar o fim, ou não pode ser o fim da nossa fé. E nós vamos ver que a presença de Jesus nunca foi garantia de que algo nas nossas vidas não ia acontecer de ruim, ou que não teríamos problemas. A garantia que Jesus na nossa vida, não é que vamos ter uma vida sem problemas, não.
Nós olhamos para a Bíblia e vemos os homens de Deus com situações difíceis. Diria eu que Moisés com o povo no deserto, o povo com fome, sem comida, e aí, como que faz? Eles tinham Deus ou não? Sim, Deus estava na coluna de nuvem, os guardando do sol escaldante. Deus estava com eles. Mas eles tinham ausência, sim, não tinha ausência de problemas, a comida acabava. E quando eles não tinham ausência de problemas, de fato, que a Bíblia fala que, de acordo com o que eles cresciam, a roupa crescia, os sandálios cresciam. Mas em outras situações fala que faltou água, fala que faltou comida. E quando tinha, eles reclamavam. Elias viveu uma situação difícil também, ao profetizar para o rei Acabe. Quando ele derrota os profetas de Baal, Jezabel fica furiosa e vai atrás daquele profeta, e ele tem que correr para um lugar onde não tinha água e não tinha comida. E Deus ali com ele, com Elias. Então, quando nós temos Deus, Jesus ao nosso lado, quando Jesus está conosco, quando Deus está conosco, isso não quer dizer que nós não vamos ficar isentos de problemas. Não, vamos ter problemas sim. Mas esses problemas, eles não podem trazer crises à nossa fé. E muito menos fazer com que a nossa fé em Deus se acabe. Por quê? Porque a garantia de Jesus nunca foi problema de ausência. A presença de Jesus é garantia que, acabando o vinho, nós vamos ter fé para dizer: eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. A garantia de Jesus é que, acabando o vinho, nós podemos dizer: eu sei que essa situação agora virou água, agora é água só, mas eu sei que o Senhor pode transformar isso em vinho, Senhor. A garantia de Jesus nunca foi ausência de problemas, queridos. Mas diante das nossas lutas, dos nossos problemas, é garantia para nós se levantarmos e dizermos: Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer algo nessa situação. Eu creio que o Senhor é poderoso para reverter essa situação. Eu creio que o Senhor é poderoso para abrir essa porta. Eu creio que o Senhor é poderoso para salvar o meu marido, para salvar a minha esposa, para salvar o meu filho, para operar esse milagre, para restaurar a minha saúde, porque eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Querido, com Jesus nós vamos ter problemas sim, mas a garantia é que Ele está conosco e nós podemos dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Então, diante da presença do Senhor, querido, nós vamos ter problemas sim. Mas o fim do vinho não quer dizer o final da festa. Não quer dizer o final da fé, mas uma oportunidade para nós se levantarmos e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque muitos vivem ainda nesse dilema: eu sou crente, por que isso me sobreveio, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Não. Ao invés de, diante da situação difícil, ele se levantar e falar: Senhor, está difícil sim, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo. Então, com Jesus do nosso lado, também teremos problemas. E o mais interessante aqui é que, às vezes o nosso vinho acaba
como eu já falei, não é para a gente ficar reclamando, falar, Deus, por que isso e tal? Não. Muitas das vezes o vinho acaba para nós entendermos que aquele que é o mais importante na nossa vida, ele está na festa. Aquele que é o mais importante, ele está conosco, independente dos problemas, independente das situações difíceis. Muitas das vezes o nosso vinho acaba para nós sabermos de fato quem é o mais importante, quem são as pessoas ou o mais importante que está, a pessoa mais importante que está do meu lado. Muitas das vezes o vinho acaba e a gente não percebe que o mais importante era Ele. Jesus, o Senhor, é o mais importante dessa reunião. O Senhor é o mais importante desse lugar. O Senhor é o convidado mais ilustre dessa festa. E muitas das vezes nós só queremos saber da festa, dos preparativos, dos convidados. Não. Jesus, Ele é o nosso convidado de honra. Mas muitas das vezes o nosso vinho acaba e nós nem percebi que era Ele o convidado mais ilustre dessa reunião. Mesmo Ele estando do nosso lado, querido, nós também vamos passar por problemas. Nós vamos ver que no versículo de número 3, melhor dizendo, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós vamos ver aqui que o vinho naquela festa acabou. E agora, como que vai fazer? Se no meio da minha festa o vinho acabar. Nós sabemos que aqui está narrando o primeiro milagre de Jesus. Jesus, ele de fato, aqui a sua fama, vamos dizer assim, não era tão conhecida. Então quem que conhecia que Jesus, ou quem sabia que Jesus poderia fazer um milagre ali? Sua mãe e seus discípulos. E nós vemos que nesse momento Maria, só ela sabia, e os discípulos, que Jesus, só Ele poderia operar aquele milagre, ou salvar aquela festa. Só Maria e os discípulos sabiam que Jesus poderia salvar aquela festa. Então, Maria é aquela que vai ocasionar o milagre. Segundo ponto para nós pensarmos aqui. Primeiro, com Jesus do nosso lado, nós vamos ter problema também. Segundo, seja você aquele que vai ocasionar o milagre. Nós estamos diante de uma situação onde o vinho acabou. Não tem como sair correndo para comprar. A festa já está acontecendo. Mas tem uma que sabe que Jesus pode fazer aquele milagre. Então Maria, ela vai ocasionar um milagre. Ela chega diante de Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. Versículo de número 3. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria poderia muito bem ficar quietinha. Maria, ela
já tinha participado de fato da festa, falou: vou ficar quieto. Só eu sei mesmo que Jesus pode resolver essa situação, deixa Jesus quieto, participando da festa ali também. Ou ela poderia pegar o problema e começar a fazer fofoca, né? Olha só, acabou o vinho. Toma a última taça aí, ó. E vamos sair, família. Ó, acabou o vinho. Ih, que casamento, hein? Povo leso. Deixou o vinho acabar na festa. Mas ela não faz isso. Maria, ela vê que o vinho acabou e ela vai levar o problema para quem tem a resposta. Maria vê que o vinho acaba e ela vai levar o problema para quem tem a resposta, para quem tem o milagre. Quem que pode transformar aquela água em vinho? Jesus. Maria não sai falando que só vai ter água agora, ó, vamos embora, acabou o vinho. Não. Maria, ela vai direto a Jesus, porque ela sabe que Jesus pode operar aquele milagre, ou fazer com que a festa não acabe. E muitas das vezes nós estamos dos dois lados. Nós somos muitas das vezes as respostas e as soluções para ocasionar milagres na vida de alguém. Ou muitas das vezes nós somos o receptor. Nós precisamos ter Maria, pessoas com o espírito de Marias, ou Marias, melhor dizendo, que tenha a resposta, que seja alguém que solucione, não que pessoas que tragam mais problemas. Pessoas com o espírito de Maria que falam: não, eu sou a resposta. Amigo, seu casamento está acabando, eu sei alguém que pode te ajudar nessa situação. Seu filho está doente, eu sei alguém que pode curar ele. E da mesma forma, pessoas que são, ou que têm o espírito de Maria, que age assim para conosco. Não é só nas horas boas que nós vemos quem são as Marias que estão do nosso lado. Não são só nos momentos bons, mas são nos momentos de dor, onde essas pessoas com o espírito de Maria se levantam e falam assim: eu sei quem pode transformar sua água em vinho. Eu sei quem pode resolver o teu problema. Eu sei quem pode trazer a cura para a sua vida. Eu sei quem pode salvar a tua família, salvar o teu casamento. Eu sei quem pode abrir essa porta de emprego. Eu sei. Pessoas que são resposta para as nossas situações. E daí vem outro ponto a se pensar. Nós pensamos, ou devemos rever, quem são os convidados da nossa festa. Porque quando o vinho acaba, querido, tem uns que só vêm para consumir, mas tem outros com o espírito de Maria que vêm para ajudar. Nós precisamos rever a nossa lista de convidados. Quando nós passamos por situações difíceis, vem aqueles que só querem, que já nos consumiram, né? Mas nós precisamos estar cercados de pessoas que nos ajudam. Pessoas com o espírito de Maria, que é a resposta. Que fala: eu sei o teu problema, eu sei para quem levar. Ou eu vou te ajudar a levar para
quem pode resolver. Então valorize pessoas com o espírito de Maria, pessoas que são resposta para a sua vida, pessoas que têm a resposta, que são a solução, ou que te ajuda a chegar na solução. Pessoas que só vêm para consumir o vinho e acabou o vinho, tchau. Depois eu volto quando tiver mais. Não, sim não. Pessoas que com pessoas com o espírito de Maria, é com essas que nós queremos estar, ou queremos perto de nós. Pessoas que sejam resposta, que sejam solução, e que quando vier os problemas da vida, elas falam: eu vou levar até Jesus, eu vou te levar até Jesus, ou vou te ajudar a levar esse problema até Jesus. Então seja você aquele que vai ocasionar o milagre. Maria, ela vê o problema difícil, fala: se eu não fizer nada agora, essa festa de fato vai acabar. Porque ela sabe quem pode fazer, e ela está do lado de quem faz, que é Jesus. Os convidados não sabiam, os noivos não sabiam, mas Maria sabia, e é por isso que ela pega o problema daquele casal e fala: olha só, Jesus, o vinho acabou. Não deixa esse povo passar vergonha, não. Não deixa esse casal passar vergonha, não. Não deixa essa festa acabar, não. Seja você um ocasionador de milagres. Alguém que é Maria na vida de alguém. Que é a solução, que é a resposta. Que ajuda a ocasionar o milagre. E terceiro, saiba que Ele vai fazer alguma coisa. Primeiro ponto, nós sabemos que com Jesus do nosso lado nós vamos ter problema. Segundo, seja você um ocasionador de milagres. E terceiro, saiba que Ele vai fazer alguma coisa. Queridos, olha só que como a palavra de Deus é demais. Versículo 3 vai dizer que Maria chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus vai falar assim: que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria ouve aquilo e vai aos serviçais e fala assim: faça tudo que Ele mandar. Diante das respostas de Deus, querido, muitas das vezes nós já, se é uma resposta dessa comigo, não vai acontecer nada. Olha a resposta que Jesus me deu. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, ela sabe que Jesus vai fazer alguma coisa. E é isso o tema da palavra dessa noite. Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa, querido. Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Talvez a resposta que eu ou que você está ouvindo não é aquela que nós esperávamos. Olha só, Maria, calma aí, eu já estou indo. Isso seria algo esperado pela sua mãe ou de alguém que está pedindo algo. Mas Jesus fala: mulher, ainda que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria sabe que Jesus vai fazer alguma coisa. Talvez você está orando, talvez você está pedindo, você está colocando de Deus. Já estamos aqui algumas quartas, essa situação que Deus intervenha com seu poder. E muitas das vezes nós não
estamos ouvindo nada, não estamos vendo nada, não há barulho, não há sinal de nada. Mas deixa eu te dizer algo, quem disse que para Deus fazer alguma coisa tem que ter barulho? Para Deus operar algo tem que ter algum sinal? Quem disse isso? Porque muitas das vezes nós só esperamos Deus agir daquele jeito que nós queremos, não. A palavra diz que enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. Então, Deus nunca esteve parado. Por mais que nós não estamos vendo barulho, sinais, movimentos, tenha certeza, querido, que Deus está trabalhando. Ele nunca esteve parado, Ele está trabalhando ao nosso favor. E essa situação que você colocou diante dEle, no futuro bem breve, pode ser ao você sair daqui, Ele já resolveu isso para você. Porque Ele não precisa de barulho, de coisas miraculosas, também Ele faz isso. Mas sabe de outra coisa que eu aprendo aqui? Que nunca é inútil a gente ir até Deus. Porque muitas das vezes nós só esperamos o extraordinário, o sobrenatural, o movimento, o barulho. Não, Deus está trabalhando da mesma forma. Eu posso ir até Deus doente, sabia? E continuar doente. Eu posso ir até Deus doente e continuar doente depois que eu sair dali da minha oração. Eu posso se apresentar ou apresentar algo diante de Deus e depois que eu terminar a minha oração, sair da mesma forma. Isso não chama falta de fé. Porque muitas das vezes nós só esperamos que Deus vai fazer ou Jesus vai fazer o que eu quero. E Ele está fazendo o que eu preciso. Ele está trabalhando naquilo que eu preciso. Não no que eu quero, é no que eu preciso. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Se puder colocar na tela, por favor, Felipe. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Com o quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ao final, o que aqui vai nos dizer? Na minha versão diz que misericórdia é encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então quem vai diante de Deus, ou quem se aproxima diante de Deus, querido, ele nunca sai da mesma forma. Há uma graça que é liberada do trono sempre que vamos diante de Deus. Há uma graça que vem ao nosso favor. Há uma graça que nos encontra. E é por isso que muitas das vezes nós não saímos da mesma forma. Muitas das vezes nós vamos diante de Deus, sim, doentes. E saímos doentes. Porque naquele momento não é o momento oportuno para Deus nos curar. Mas isso não quer dizer que essa graça não foi liberada sobre nós. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz que toda vez que nós estamos diante dele, há uma graça oportuna que foi liberada sobre nós. Então, sim, muitas das vezes nós vamos diante de Deus e queremos aquilo, que Deus faça aquilo que eu quero. Não, Deus está trabalhando do jeito dele, da maneira dele, da forma dele.
E por eu não receber aquilo que eu quero, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Então, eu saio com a certeza de que Ele, Deus, Ele vai fazer alguma coisa. E é por isso que muitas ou todas as vezes nós aproximamos através da oração diante dele, que ele pode fazer alguma coisa, que ele vai fazer alguma coisa. Se estamos aqui essa noite é que ele pode ou vai fazer alguma coisa. Você tem essa certeza no seu coração. Então, da mesma forma que você entrou, você não vai sair, porque uma graça foi liberada sobre nós, e nós não saímos da mesma forma, ou melhor dizendo, com o milagre do jeito que eu quero. De fato, Deus já liberou algo sobre nós essa noite. Eu creio nisso, porque a sua palavra diz que essa graça, ela vem nos momentos de necessidade. Aleluia. Então, o fato de Deus não estar fazendo movimento ou barulho, não quer dizer que Ele não está operando. Ele sim, de fato, está operando. Na minha e na sua vida. Na sua causa e na minha causa. E para acabar, olha só o que vai nos dizer mais. Então aqueles serviçais vai até Jesus. E ali a palavra diz que as 6 talhas, essas talhas cabiam de 80 a 120 litros de água. O versículo de número 7 vai dizer que essas talhas não estavam cheias, totalmente cheias. Essas talhas não estavam totalmente cheias. Porque Jesus, ele vai dar uma ordem para aqueles serviçais. Vai falar o quê? Encham as talhas. Então, nos mostra que não estavam cheias, ou completamente cheias. Nós vamos ver que aqueles serviçais, ou aquele casal, ou Maria vai diante de Jesus pedindo um milagre, e Jesus o quê? Vai dar trabalho para aquele povo. Fala assim, ó, enche as talhas aí. Quando tiver cheia aí, vocês me falam. Encham as talhas. Sabe o que essa palavra me faz ver aqui também? É que Deus investe naquilo que eu invisto. Muitas das vezes nós queremos receber algo de Deus, mas sequer oramos, sequer colocamos diante de Deus aquilo que eu preciso. E Deus, ou Jesus, está falando assim, ó, enche as talhas. Muitas das vezes nós queremos vinho, mas nem as talhas estão cheias, nem a água nós conseguimos colocar na vasilha. E a água que eu falo aqui, muitas das vezes nós queremos milagres, nós queremos poder, mas não buscamos. Não colocamos a nossa situação diante de Deus, mas queremos milagres. Não queremos situações resolvidas, mas não gastamos, não trabalhamos gastando tempo em oração. Não gastamos tempo em jejum, não gastamos tempo diante daquele que pode resolver a nossa situação. Muitas das vezes nós queremos situações, milagres, soluções, mas e o trabalho, e a talha cheia, as talhas cheias. E as talhas cheias. E Jesus está falando assim, olha, o recurso que você tem é qual? Ah, não tenho. Você tem sim, vai orar, vai buscar. E deixa o resto comigo. O nosso trabalho é encher as talhas, queridos. Encher as talhas, porque o milagre é com Ele. O milagre é com Ele. E o que determina aqui o quanto de vinho que eles obtiveram foi definido pela quantidade de água que eles colocaram nas talhas. Jesus já tinha visto que as talhas não estavam completamente cheias. Ele poderia ir lá e falar, ó, pode tirar aí, dá pro mestre-sala ou pro responsável da festa, pros donos da festa, e pronto, está resolvido.
Não, mas Jesus ele falou assim, olha, encha as talhas. Isso me mostra que há uma medida maior para cada milagre que nós queremos. O Senhor ele nos impulsiona a buscar mais ou investir mais naquilo que nós queremos. São quartas de poder, você quer poder de Deus, mas quanto tempo você tem investido em receber o poder de Deus? Quanto tempo você tem vindo aqui ou se colocado diante do Senhor e falando, Deus, eu quero mais do Senhor. Não basta eu estar cheio, eu quero transbordar, Senhor. Eu quero ver minhas talhas cheias, transbordando, para que aquilo que está na minha vida alcance outras vidas. Mas quanto tempo nós temos investido em encher as nossas talhas? Em colocar de fato aquilo que para nós é importante para o Senhor operar o milagre. Nós vemos que aqueles serviçais, eles ouviram o que Jesus falou, encheu as talhas. E quando eles encheram aquelas talhas, querido, ali saiu um vinho melhor do que o que já tinha. Porque no coração de alguém, que foi Maria, ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Você crê que Jesus pode fazer alguma coisa nessa noite? De fato você crê sim, querido, que Jesus pode fazer alguma coisa? Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Porque eu creio, querido, que dessa mesma forma que essa palavra foi liberada, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas não aquilo que você quer, aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Aleluia, aleluia. Nós cremos que o Senhor Ele pode fazer alguma coisa. Então coloque diante dEle a sua necessidade nesse momento. Coloque diante do Senhor aquilo que você veio apresentar, porque Ele pode fazer alguma coisa. Eu não posso, o pastor não pode, os obreiros não podem, mas o Senhor pode. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu sei a necessidade que eu tenho. Eu já tenho colocado diante do Senhor, porque eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele já está trabalhando em meu favor. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor já está fazendo alguma coisa. Senhor, eu não sei a necessidade dos meus irmãos, Senhor. Mas assim como Maria, Pai, eu quero, ó Senhor, apresentar, ó Deus, a necessidade de cada um que aqui está. Senhor, nós estamos aqui para buscar poder do Senhor, Pai. Para buscar respostas do Senhor, Pai. Para receber aquilo que o Senhor já liberou nas regiões celestiais ao nosso favor, Pai. Senhor, e que nesse momento, Pai, vai liberando sobre a vida de cada um, Senhor, a resposta, Pai. Vai liberando, Senhor, a cura, Senhor. Vai liberando, Senhor, oh, Pai, portas abertas, Senhor, sobre a vida do meu irmão. Senhor, nessa noite a nossa vida aqui não foi em vão, Pai. Porque nós cremos que o Senhor está trabalhando, Pai. Nós cremos que o Senhor está movendo situações. Nós cremos que o Senhor está, ó Senhor, colocando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. E nesse momento eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, milagres. Eu quero profetizar, Senhor, portas abertas. Eu quero profetizar, Senhor, respostas. Assim como o Senhor, Deus, foi na vida desse casal, Pai. Eu creio que o Senhor nessa noite, Pai, pode transformar água em vinho, Pai. Eu sei que o Senhor pode derrubar muralhas. Eu sei que o Senhor pode fechar, Senhor, a boca dos leões, Pai. Eu sei que o Senhor pode, ó Senhor, esfriar a fornalha, Pai. Eu sei que o Senhor pode parar o sol, pode parar a lua, pode fazer o impossível em favor do teu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor pode, Pai. E eu sei que o Senhor está fazendo algo novo nessa noite, Pai. Sobre a vida do meu irmão, Senhor, faz algo novo nessa noite, Pai. E que ele possa testemunhar, Senhor, do teu poder, Pai. E que ele venha testemunhar do teu poder, Pai. E que ele venha testemunhar do teu poder, Senhor. Porque o Senhor não mudou, Pai. O Senhor continua o mesmo. A Tua palavra fala que o Senhor não mudou. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor,
diante de um Deus que ainda continua transformando água em vinho, Pai. Nós cremos que nessa noite, Pai, nós saímos daqui, Pai, diferentes, Pai. Aquilo que nós estávamos, Senhor, vendo como água, Pai, o Senhor já transformou em vinho, Pai. Eu creio, Senhor, que situações que estavam, Senhor, na nossa vida como água, Pai, que era para a nossa vergonha, que era para o nosso desespero, Senhor, o Senhor já transformou em vinho, Pai. Já trouxe um milagre em nosso favor, porque o Senhor é um Deus que continua operando, Pai. E nós cremos que nessa noite, nós sairemos com o nosso milagre daqui, Pai. E que nós venhamos testemunhar dos Teus grandes feitos sobre nós. Que venhamos sair daqui revigorados com a Tua palavra. E que o Senhor continue falando mais e mais nos corações. Eu agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando, meus irmãos. Pastor Luiz.